Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Guimarães. Nesse canal eu falo de desenvolvimento de software, então um pouquinho de carreira e alguns outros assuntos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é arquitetura de software. Para mim, a arquitetura de software é sobre decisões e possibilidades, ou seja, decisões que você toma em um certo momento no projeto que vão ter efeitos no futuro, não exatamente naquele momento, principalmente em questões de mantenibilidade de código e de criação de novas funcionalidades. Então, quando eu penso em arquitetura, eu penso em tomar decisões que talvez tragam algumas desvantagens naquele momento, principalmente em questão de rapidez, mas que podem trazer enormes benefícios quando o projeto já é mais maduro, quando o projeto já é maior, quando você tiver que lidar com problemas maiores e também manter problemas maiores. Para começar, eu gosto de pensar que toda aplicação tem uma arquitetura. Mesmo quando a gente olha para aquela aplicação mal mantida, confusa, com código espaguete, existem certos padrões. Então, alguns arquivos vão em alguns lugares, templates HTML vão em outros. É comum a gente chamar isso de Big Ball of Mud, que é uma aplicação que não tem uma arquitetura bem definida, não tem uma arquitetura documentada. Mas existe ali algum padrão, aquela aplicação funciona, apesar dos problemas de mantenibilidade, de bugs, de dificuldades de adicionar novas features, mas existe ali alguma coisa. Então ela pode ter até uma arquitetura ruim, mas existe alguma coisa. Quando a gente fala em arquitetura, é muito comum a gente pensar em padrões arquiteturais conhecidos como Clean Architecture, ou arquitetura hexagonal, ou MVC mesmo. Mas esse vídeo não é sobre um padrão específico, mas sim sobre o conceito de arquitetura de software, que é em cima do que esses padrões são criados. Quando a gente fala de arquitetura de software, tem dois termos muito importantes: acoplamento e coesão. Acoplamento é bem mais conhecido, a gente fala disso o tempo todo, e o acoplamento se refere às relações entre diferentes componentes ou módulos, o que quer que você queira chamar. E essas coisas podem ser classes, podem ser módulos do seu sistema, podem ser domínios, enfim, pode ser uma variedade de coisas, mas acoplamento se refere às relações entre essas coisas. Geralmente a gente está falando de classes, então da interdependência de um módulo ou uma classe ou uma coisa do seu sistema, uma entidade em relação a outra. Por exemplo, quando para mudar algo numa classe X você precisa mexer em classe Y, isso indica que você tem um alto nível de acoplamento no sistema. E em geral isso é indesejável. A gente vai falar disso mais no futuro. Coesão, por outro lado, se refere às relações dentro de um módulo, então relações intramódulo. Por exemplo, coeso é o oposto de confuso. Então, quando você é uma classe coesa, você é uma classe bem definida, uma classe com poucas responsabilidades, e isso acaba também caindo ali no S de Solid, que é o princípio da responsabilidade única. Então, uma classe deve ter uma única responsabilidade. A gente sabe que isso não é sempre verdade, a gente vai chegar nisso no vídeo, mas isso tem a ver com coesão. Uma classe tem que ser coesa, ela tem que ter um objetivo bem definido, e os membros dessa classe, ou desse módulo, ou dessa coisa, dessa entidade, também tem que ser coesos entre si. Uma classe, por exemplo, ou um módulo que faz muitas coisas é confuso, e não é coeso. Um exemplo de coesão, nesse caso a coesão lógica, é o padrão MVC, onde você tem módulos ou coisas agrupadas por tipo. Então você tem uma pasta com todos os modelos, você tem uma classe com todas as views, os templates no caso, você tem uma classe, com todos os controllers. Você agrupou esses módulos, essas entidades, essas classes por tipo. Elas não pertencem ao mesmo módulo. Por exemplo, um controller que cuida de produto e um controller que cuida de perfil do usuário não tem nada a ver entre si. Mas eles estão ali no mesmo diretório porque ambos são controllers. Idealmente, a gente quer um software com alto nível de coesão e baixo nível de acoplamento. Obviamente não é sempre possível, mas é o que a gente quer. E os padrões de arquitetura, os padrões arquiteturais, como a gente conhece como Clean Architecture, arquitetura hexagonal, MVC, MVVM, etc., eles existem para serem soluções genéricas para problemas mais conhecidos, que no caso é isso que eu citei. Então, você quer ter uma aplicação coesa, uma aplicação com baixo nível de acoplamento, e esses padrões arquiteturais existem para te ajudar nisso. Então, eles são soluções genéricas, elas não vão se aplicar para todos os casos, e muito raramente você vai usar algo exatamente como foi descrito no livro ou no artigo, mas eles são soluções genéricas para problemas já existentes, então talvez os autores já tenham lidado com aquele problema, e são feitos de forma X. Então, a arquitetura hexagonal é diferente de arquitetura limpa, que é diferente de MVC, mas eles têm um certo propósito,
que é organizar o seu código, organizar a sua aplicação e criar limites entre componentes e também níveis de abstração para manter essa aplicação coesa e com baixo nível de acoplamento. O objetivo disso tudo, o objetivo de você usar um padrão arquitetural, o objetivo de você se preocupar com coesão, com acoplamento, com esse tipo de coisa, é para você criar um software estável, que seja fácil de ser mantido, que seja fácil de ser remodelado, que seja fácil de remover ou adicionar ou modificar features, não quando você está começando ele, mas quando ele já existe há algum tempo. Eu acho que todo mundo já passou pela situação de criar uma aplicação e no início você está pintando num quadro em branco, então você faz as coisas como quiser, você não tem relações entre módulos, você não tem esse acoplamento no início, então você tem a possibilidade de fazer as coisas como você quer sem ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Agora, quando uma aplicação cresce e você introduz diversos relacionamentos entre entidades da aplicação, você tem um nível alto de acoplamento, você tem diversas features, fica muito difícil você manter essa aplicação de uma forma saudável, fica muito difícil mantê-la estável, fica muito difícil introduzir novas features, porque toda vez que você adiciona algo, você tem que se preocupar com o que já existe e com as relações entre essas entidades já existentes. Então esses padrões arquiteturais existem para te ajudar a minimizar esse problema. Esse problema nunca vai ser nulo, você nunca vai ter uma aplicação com nível super baixo ou com nenhum nível de acoplamento e totalmente coesa, isso é impossível. Você só vai ver isso em livro, na vida real isso não acontece. Mas eles existem para te ajudar a mitigar um pouco desse problema e te dar o caminho das pedras, digamos por assim dizer, para criar essas aplicações de forma estável e achar a melhor opção para fazer o que você quer. Obviamente, escolher um padrão arquitetural traz também desvantagens, não é só vantagem. Dependendo do padrão que você escolha, você tem um nível maior de implementação, você tem um nível maior de abstração, você está falando de mais arquivos, de mais entidades num projeto. Então, introduz essa complexidade. Um exemplo muito comum que eu uso para falar de abstração e de acoplamento são as ORMs. Então, pegando um padrão famoso que é o Active Record, que você encontra no Rails, você encontra no Laravel, você encontra no Django. Ele é um padrão de ORM com altíssimo nível de acoplamento. Então, quando você escreve ali um modelo Rails ou um modelo Laravel, você está muito acoplado à camada de persistência, você tem um modelo que não só lida com a persistência dos dados, mas também representa o seu domínio, então você tem um modelo que não é muito coeso, ele faz duas coisas, ele é tanto um modelo quanto uma camada de persistência de dados, e você está totalmente acoplado ao ORM. Então, quando você usa um modelo no Laravel, usando o Eloquent, você está totalmente acoplado ao Eloquent. Isso é ruim? Não necessariamente. Na maioria dos casos, isso não é um problema, porque o Eloquent traz várias vantagens que conflitam com essa desvantagem do acoplamento. E aí vai de você julgar se aquilo faz sentido ou não para a aplicação. Em contrapartida, você tem o padrão Data Mapper, que é um padrão com baixo nível de acoplamento, com maior nível de coesão entre os componentes, onde você tem modelos mais bem definidos, que têm uma única responsabilidade, que é representar as suas regras de negócio, e você tem, separadamente, a camada de persistência de dados. Então você não tem uma relação direta entre esses dois, eles não são dependentes, você consegue usar um sem usar o outro, e aí você tem um nível de acoplamento mais baixo. Entretanto, todavia, não te oferece as facilidades que o Active Record te traz, principalmente em agilidade de desenvolvimento. Então é uma questão de você ver esse balanço e ver se faz sentido usar um ou outro e as desvantagens que cada um vai trazer. Não existe bala de prata, nenhum vai ser perfeito, e isso varia de aplicação para aplicação. Às vezes o Eloquent ou o Active Record Rails podem ser excelentes por muito tempo, por vários anos, até que em algum momento isso acaba te causando problemas e você pode ou migrar lentamente, ou fazer outra camada. Enfim, existem opções, mas o ponto é que com alto nível de acoplamento fica muito mais difícil substituir componentes. Então a maioria dos padrões arquiteturais te dá uma arquitetura em camadas e te dá componentes intermediários que reduzem esse nível de acoplamento. Então você tem adaptadores e portas e etc., que normalizam dados para que a sua aplicação receba sem depender do mundo externo, por assim dizer. Isso obviamente não é de todo o padrão arquitetural, mas quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura limpa ou arquitetura hexagonal, a gente fala desses conceitos. Em contrapartida, quando você fala de um modelo mais simples como o MVC, e apesar de eu não considerar uma aplicação Laravel Rails MVC, porque tem várias outras coisas, é um modelo mais simples, mais acoplado, você tem mais interdependência entre essas entidades, mas faz o papel e para muitas aplicações serve. Então, os padrões arquiteturais e arquitetura de software existem para
te dar opções e te proteger do futuro. Quando a gente, por exemplo, usa, sei lá, arquitetura hexagonal para fazer uma aplicação, você não está pensando naquela aplicação bem no início, você está pensando naquela aplicação já grande, com várias pessoas envolvidas, com vários módulos, com várias entidades, várias relações. E é aí que a coisa complica. No início, tudo é fácil. Você está pintando, como eu falei, num quadro em branco, então não tem muito problema ainda. Mas é muito importante se preocupar com o futuro. Eu não estou dizendo que você sempre tem que tentar deixar tudo o mais desacoplado possível e abstrair o que você conseguir, mas você tem que ter noção das decisões que você toma em qualquer momento do projeto e como elas podem afetar esse projeto no futuro. Eu, por exemplo, sou fã de Laravel, sou fã de Rails, adoro Active Record, adoro Eloquent, não vejo nenhum problema em usar, mas toda vez que eu uso eles, eu estou ciente do nível de acoplamento que eu estou trazendo, que eu estou introduzindo na aplicação. Eu estou ciente que, por exemplo, migrar do Active Record para outra coisa, uma aplicação grande, é muito complicado. Eu estou ciente que eu não vou conseguir substituir nenhuma dessas implementações com facilidade, mas isso me traz uma velocidade de desenvolvimento muito grande e na maioria das situações que eu trabalhei eu nunca precisei efetuar nenhuma dessas trocas. Mas é importante ter isso em mente. Então eu acabei falando dos padrões arquiteturais, alguns bem famosos, como arquitetura limpa, hexagonal, MVC, mas o vídeo não era sobre isso. O vídeo era sobre o conceito de arquitetura de software. E a arquitetura de software para mim é isso, é como você organiza e constrói aplicações pensando em todas as vantagens e desvantagens que cada uma dessas decisões traz e também na padronização da aplicação. Então, a conclusão do vídeo não é que existe certo e errado, não existe bala de prata, mas a conclusão é que você tem sempre que pensar em como você está montando a sua aplicação e como essas decisões que você está tomando agora vão reverberar no futuro e vão afetar a mantenibilidade e também a estabilidade da sua aplicação e o nível de acoplamento que você vai ter no futuro e estar ciente desses riscos, dessas vantagens e desvantagens. Para adicionar só mais um pouquinho, eu acho que a maioria desses padrões arquiteturais que a gente falou são exagerados para muitas aplicações. Não é toda aplicação que precisa de arquitetura limpa, não é toda aplicação que precisa de arquitetura hexagonal. Na real, a maioria delas provavelmente não precisa. Então, é também importante estar ciente e não exagerar na forma como você constrói aplicações, porque isso vai te dar mais dor de cabeça do que vantagem. Então, o vídeo é isso aí. Me digam se o que eu falei fez sentido. E quaisquer dúvidas, tem os comentários aqui. Valeu, até o próximo vídeo.